Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos ver duas classes de biomoléculas que, na verdade, elas têm muito a ver um com o outro, né? Que são os nucleotídeos e os ácidos nucleicos. A relação entre eles a gente vai ver no decorrer da aula. Primeiramente, queria mostrar para vocês, né, lembrar para vocês o fluxo de informação entre DNA, RNA e proteínas. Essa figura ela é conhecida como o dogma central da biologia molecular. É um nome clássico para essa figura, né, que mostra os processos que envolvem o DNA, RNA e proteínas. O processo de duplicação do DNA, que é chamado de replicação. O processo de transformação da informação que estava consta no DNA para o RNA, né, que é chamado de transcrição. Né, transcrição. E aqui, na verdade, formando um RNA mensageiro. O RNA mensageiro, essa informação que está no RNA mensageiro, é usada no processo de tradução, está aqui em inglês, translation, né, a tradução, para formar as proteínas, normalmente lá nos ribossomos, certo? Então, o que nós chamamos de ácidos nucleicos aí no caso, são o DNA e o RNA, são os ácidos nucleicos, como está mostrado aqui, e o DNA, ele é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA é o ácido ribonucleico. As siglas vêm dos nomes em inglês. Bom, falando de DNA, aqui à direita está mostrando uma figura muito bacana, né? Mostrando representando um pedaço de uma fita de DNA, né? Rodando para a gente ver melhor. E esse é o modelo da dupla hélice do DNA, que vocês já estudaram isso desde o colégio. Né? E essa dupla hélice do DNA é provavelmente, eu acho que deve ser, a mais famosa estrutura de uma biomolécula. Ela é mostrada em filmes, ela é mostrada até em novelas, é mostrada na televisão o tempo todo, né? A dupla hélice do DNA. E a descoberta dessa dupla hélice do DNA se deve ao trabalho principalmente desses dois pesquisadores que estão aqui, né? O James Watson, que é esse aqui, e o Francis Crick, que é esse outro. O James Watson é um americano e o Francis Crick era inglês, né? Que propuseram essa estrutura do DNA quando trabalhando na Universidade de Cambridge. O DNA nós falamos um pouquinho, agora o RNA também tem diversas funções, né? O DNA ele é considerado a principal molécula que armazena as informações genéticas no genoma, né? Normalmente o genoma é composto de DNA, o genoma humano, o genoma de todos os animais, a maior parte, todos os micro-organismos, bactérias, os fungos, os protozoários, todos têm como material genético o DNA. Mas o RNA cada vez mais tem mostrado muitas funções importantes nesse fluxo de informação, da informação genética. Né? Então aqui está sendo mostrado, por exemplo, no processo de tradução, que está mostrando aqui, a gente tem dois tipos de RNA super importantes, vocês conhecem, né? O rRNA seria o RNA ribosomal, que compõe os ribossomos. O tRNA, o RNA transportador, ou RNA de transferência, né? Que vai levar os aminoácidos para o local da síntese das proteínas, dos ribossomos, né? Além disso, aqui está mostrando aqui o RNA mensageiro, né? Como eu já tinha colocado, o RNA mensageiro é super importante nesse processo, né? Ele vai ser o intermediário entre a informação do DNA e do DNA para proteínas, né? E existem RNAs que foram descobertos há menos tempo, né? Que estão envolvidos no processo de expressão, de regulação da expressão gênica, como aqui os microRNAs, os RNAs silenciadores, né? Então, existem uma série de RNAs que também estão sendo descobertos
né, RNAs que não são codificados para proteínas, mas que participam do processo de regulação da expressão gênica. Então, RNA é uma molécula, é um conjunto de moléculas muito importante dentro da biologia, né, como vocês sabem. O que ele pode fazer é questionar quando ele estiver na dúvida. Apesar de a gente normalmente considerar que o DNA é a molécula responsável pelo armazenamento da informação genética, né, do genoma dos organismos, se sabe que certos vírus eles usam como material genético não o DNA, mas sim o RNA. Então, realmente, está muito em evidência o vírus que o coronavírus, novo coronavírus, né, que é o responsável por transmitir a Covid-19, esse vírus é o SARS-CoV-2, e ele possui como seu material genético, material genômico, um RNA, tá certo? O RNA está aqui, né, no núcleo capsídeo do vírus. Então, o RNA faz o papel de genoma. E enquanto o HIV, que está aqui à direita, também é um vírus que causa AIDS, também é um vírus cujo material genético se compõe de RNA. Então, o RNA também é uma molécula importante para armazenamento da informação genética. Bom, então, resumindo, DNA e RNA são ácidos nucleicos, ambos são ácidos nucleicos. E, tal qual as proteínas, vocês se lembram das proteínas, né? Os ácidos nucleicos também são polímeros, tal qual as proteínas são polímeros. E o polímero tem seus monômeros. Quem são os monômeros dos ácidos nucleicos, né? Aí nós voltamos às nossas amigas, né? A amiga e a querida. Aí a querida fala: eu sei quem são os monômeros, Mica. São a adenina, a citosina, a guanina, a timina e a uracila. Aí a amiga fala: entendo seu raciocínio, querida, mas você está errada. Meu Deus, ela quase acertou. Será que vocês também pensaram a mesma coisa? Os ácidos nucleicos são polímeros de resíduos de nucleotídeos. Será que ela está errada, então? Os nucleotídeos têm algumas funções. A principal função dos nucleotídeos é serem monômeros dos ácidos nucleicos, RNA e DNA. Mas eles também participam de outros processos metabólicos. Por exemplo, na transferência de energia em reações do metabolismo, na forma de ATP principalmente, mas pode ser na forma de GTP ou outros nucleotídeos com trifosfatos. Olha, o ATP é uma molécula super importante, você já conhece, é um nucleotídeo. Os nucleotídeos também são componentes das coenzimas, nós não vimos ainda, mas coenzimas são moléculas que agem junto com as enzimas. Né? Vocês devem conhecer, por exemplo, uma coenzima chamada NAD, que é um derivado de nucleotídeo. E os nucleotídeos também podem servir como mensageiros de sinalização celular. Por exemplo, existe o AMP cíclico, que é um importante sinalizador intracelular que participa do controle do metabolismo. Então, os nucleotídeos têm essas diferentes funções, sendo a principal delas a formação dos ácidos nucleicos. Os nucleotídeos, quimicamente, eles são compostos por 3 partes. Uma base nitrogenada, aqui uma base nitrogenada, uma pentose. Pentose, vocês se lembram de carboidratos? Pentose é um monossacarídeo de 5 carbonos. Essa pentose, no caso dos nucleotídeos, ele pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. E a terceira parte do nucleotídeo seria um grupo fosfato. Pode ser 1 ou 2 ou 3 grupos fosfato. Tá? Uma base nitrogenada, uma pentose e grupos fosfato. 1 ou mais grupos fosfatos. As bases nitrogenadas podem ser purinas, como está escrito aqui, né? Que seria a adenina e guanina, ou pirimidinas, timina, citosina e uracila. Essa figura está mostrando a diferença entre os nucleotídeos que formam o RNA, que são chamados de ribonucleotídeos,
e os nucleotídeos que formam o DNA, que são os desoxirribonucleotídeos. Olha, esse nome, ribonucleotídeo e desoxirribonucleotídeo, significa que eles possuem ribose ou desoxirribose. Qual é a diferença da ribose para a desoxirribose? Aqui à esquerda, nós temos aqui a ribose. Aqui tem os carbonos. Carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha. É uma pentose, então tem 5 carbonos, né? No carbono 2 linha, na ribose eu tenho um OH. No caso da desoxirribose, que está aqui à direita, desox quer dizer perder um oxigênio, né? Ao invés de ter OH, eu tenho um hidrogênio. Então eu sei que é uma diferença do ribonucleotídeo para o desoxirribonucleotídeo, é aqui essa ausência do oxigênio ligado ao carbono 2 linha, né? Na ribose eu tenho o OH, na desoxirribose eu tenho o hidrogênio. As bases nitrogenadas podem ser purinas e pirimidinas. As pirimidinas, estão aqui à esquerda, sempre são compostas de um anel. Aqui. São 6 membros, né? E nesse anel tem 2 nitrogênios e 4 carbonos. E eu tenho as purinas. Na purina, eu tenho 2 anéis que são fundidos. Tem nitrogênios, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 nitrogênios. Essa presença de nitrogênios que faz com que se chame de base nitrogenada. Tá certo? Então, eu tenho aqui, mais uma vez, né, mostrando as purinas e as pirimidinas. Né? Purinas tem a adenina e guanina. Elas têm esses 2 anéis, por isso que elas são purinas. Você vê que a diferença entre a adenina e a guanina é o que está ligado nos anéis. Então, a adenina tem um grupo amina, né, NH2 aqui. Na guanina eu tenho uma cetona, tem um grupo amino nesse outro carbono, tá certo? E aqui as pirimidinas, citosina, timina e uracila. Sendo que, como vocês já sabem, a timina só é encontrada no DNA e a uracila só é encontrada no RNA. Quando eu comparo a timina com a uracila, a diferença da timina para a uracila é apenas esse grupo metil aqui na timina que não existe na uracila. Tá vendo? Elas são muito parecidas, né? E a citosina, ela tem um grupo amino, parece com a timina, né? Mas ela tem um grupo amino e a timina tem um grupo cetona aqui, tá? Como é que eu vou decorar quem são purinas e quem são pirimidinas? Uma vez um aluno me ensinou, né? Ele veio com uma água mineral que chamava pura. Água pura, água pura. Água, adenina e guanina. Água, adenina e guanina, pura, são purinas. Tá? Então, adenina e guanina, água pura, são purinas. Os outros, citosina, timina e uracila, são pirimidinas. Eu achei fácil de decorar. E as amigas voltam. Entendi, amiga. As bases nitrogenadas são apenas uma parte dos nucleotídeos. Os nucleotídeos é que são os monômeros. Isso mesmo, que orgulho de você, querida. Então, os nucleotídeos são... Eu não posso dizer que os monômeros do DNA são adenina, citosina, timina e guanina. Eu estaria falando o nome das bases, não dos nucleotídeos. Os nucleotídeos são os monômeros. Além dos nucleotídeos, existe uma outra classe de molécula que chama nucleosídeo. Parece o nome, né? Só que é nucleosídeo com S, não nucleotídeo. Eles são formados apenas pela base nitrogenada e a pentose. Então aqui, um nucleosídeo, ele não tem fosfato. Ele é só a base e a pentose. Então ele não tem fosfato. E o nucleotídeo, ele já tem o fosfato, tá certo? Essa é a diferença do nucleosídeo para o nucleotídeo. O nucleosídeo não tem os fosfatos. Sobre a nomenclatura, aqui essa tabelinha mostra o nome das bases nitrogenadas, nucleosídeos e nucleotídeos. Então, se eu tenho uma base que chama adenina, né, uma das bases, o nucleosídeo, que seria a adenina ligada à ribose ou à desoxirribose, ela já ganha o nome de adenosina, não é mais adenina, é adenosina. A guanina, base nitrogenada, quando forma o nucleosídeo, forma a guanosina.
A citosina é a base. Citidina é o nucleosídeo. Uracila é a base. Uridina é o nucleosídeo. Timina é a base. Timidina é o nucleosídeo, tá? E aqui as abreviaturas, certo? Das bases nitrogenadas. Quando eu falo nucleotídeo, eu falo... Porque como o nucleotídeo pode ter 1, 2 ou 3 fosfatos, eu tenho que dizer quantos fosfatos são. Por exemplo, adenosina monofosfato, que é o AMP, é o nucleosídeo adenosina, né, que é a adenina, mais a ribose, com um fosfato, entendeu? Guanosina difosfato, é o GDP, é o nucleosídeo guanosina, que é a guanina mais ribose, e 2 fosfatos, tá? Então, assim você vai vendo, é o nome, citidina monofosfato, é o nucleosídeo citidina com um fosfato, e assim por diante, tá bom? O ATP, como já foi falado, é um nucleotídeo, né? Por quê? Ele tem uma base nitrogenada aqui, que é a adenina. É a adenina a base. Ele tem aqui ribose ou desoxirribose? Quando eu olho aqui no carbono 2, que é esse carbono, 2 linhas, eu tenho o OH. Então, eu sei que aqui eu estou mostrando uma ribose, tá? Ribose. E 3-fosfato. Então, o nome desse composto é trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. E fica a sigla ATP. E é um nucleotídeo. Bom, finalmente, Miga, eu acho que eu entendi tudo. Então me diz, por que o nome do ATP é adenosina trifosfato e não adenina trifosfato? Essa eu vou deixar para pensar em casa. Fica de dever de casa e fica de dever de casa para vocês também, tá bom? Então terminou essa aula e agora é aguardar a próxima, tá bom? Tchau.